muito agradável de estarmos aqui na casa do Senhor, por mais uma vez, aqui aprendermos algo mais da parte do nosso Deus, conforme a sua Escritura nos mostra. Como o pastor Leonardo disse, é um tema um pouco difícil da gente compreender, e mais ainda esse texto que Paulo quer nos dizer. E eu confesso que foi um bom desafio para mim, compreender essa relação que Deus faz aqui, entre trazer essas considerações entre bondade e severidade. E aí nós iremos aqui abordar alguns temas. Eu convido a amada igreja a abrirem suas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, é o nosso texto base. Romanos, capítulo 11, verso de número 22, apenas este verso, mas deixe sua Bíblia aberta, e nós iremos utilizar em alguns versos, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. Peço aos irmãos paciência com este estudo, é um pouquinho complexo, mas com a graça de Deus nós iremos chegar ao objetivo. Romanos, capítulo 11, verso de número 22, que diz o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Amém? Que Deus aplique a sua palavra às nossas vidas, assim como o pastor já orou, pedindo graça do Senhor para com todos nós, no entendimento da sua santa palavra. E meus irmãos, o tema do capítulo 16 é bondade e severidade, do livro O Conhecimento de Deus, do autor James Packer. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de trazer um outro tema dentro do propósito que nós iremos refletir. O tema do estudo em si mesmo eu trouxe como o Deus de amor age com rigor. E nesse propósito, como o objetivo dessa lição, é saber que os crentes gentios foram exortados a levar a sério a revelação do caráter de Deus, aqui vendo que o Senhor havia mostrado a eles, os gentios, muita bondade ao estender-lhes a oferta da salvação. Porém, Deus também revela sua severidade quando ameaça cortá-los. Aqui, meus irmãos, nós vemos um cenário onde Paulo, ele chama atenção, Paulo explica, Paulo exorta, Paulo mostra a revelação de Deus para com aqueles homens que acabaram de receber a bênção do Senhor e eles foram aceitos, mesmo sendo gentios. Veja o propósito do Senhor em acompanhar aquilo que Cristo Jesus o instruiu, o chamou para poder realizar. O propósito de Cristo é que todos aqueles que se acheguem por meio da sua graça, da sua obra, que aceitem, que reconheçam que Ele é Senhor e Salvador, estes sejam salvos. Estes cheguem ao propósito final da obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor Deus. E aqui, irmãos, quando olhamos para essa segunda parte deste capítulo 11, onde mostra muito a rejeição de Israel, que não é o fim, aonde eles achavam-se, talvez, supremos quanto à revelação, quanto à aceitação, quanto à salvação. Daí Deus vem mostrar, de fato, que outros povos possam também receber essa graça maravilhosa. E daqui, Paulo, ele explica, nesse verso 22, quanto ao tema específico de bondade e severidade, ele vem exortá-los para com que eles receberam algo da parte de Deus, e agora eles enchem-se o seu ego de muito orgulho,
Veja no verso 21 que ele diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram povo judeu, também não te poupará. Então veja que Paulo ele chama, alerta a esse povo gentil que recebeu tamanha graça, a não ensoberbecerem quanto aquilo que eles receberam, ou talvez não zombarem dos judeus que, por algum momento, aqui não é definitivo, por isso que o título é: a rejeição de Israel não é final. Deus, ele lança o seu juízo de forma momentânea ali para com aqueles judeus. Meus irmãos, Paulo olha aqui para o passado, quando ele relata aqui no capítulo 9 e 10, mas especificamente no capítulo 9 de Romanos, e fala acerca da eleição da graça, aquilo que nós já refletimos no capítulo 13 deste mesmo livro, e aí, se eu não recordo, foi no dia 14 do mês passado, onde eu mesmo estava aqui trazendo a meditação para os irmãos. E a eleição, ela é filha da graça, e não herdeira dos méritos humanos. Isso aí nós vimos, detalhamos cada elemento. E Paulo aqui, ele olha para o presente, no capítulo 10 de Romanos, e vê a rejeição de Israel. A decadência de Israel é de sua inteira responsabilidade. Agora, quando Paulo ele lança esta carta aos romanos, aos cristãos gentios, Paulo ele firma seus pés, não afirma, ele firma. Ele firma seus pés, olha com retidão para o amanhã e vislumbra o futuro glorioso de Israel. Ele não o condena. Ele, sabendo que todos os povos eleitos do Senhor seguirão no caminho de bênção universal, uma bênção para todos, uma bênção onde pode alcançar todos aqueles que se achegam a Cristo Jesus, que são eleitos pela graça do nosso Senhor Deus, pelas obras de Cristo Jesus. Toda essa bênção será estendida a todos aqueles que possam curvar-se diante do nosso Deus eterno, do Rei de Israel. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Esse é o tema central dessa nossa lição. Aqui o apóstolo Paulo, ele explica esse verso 22, todo esse contexto, trazendo aí do verso 11, desse mesmo capítulo 11, até o verso 26, ou até o verso 36, ele vai explicar toda esta conotação. E aqui, meus irmãos, Paulo ele explica nessa perícope, nesta passagem, a relação entre os judeus e gentios, no plano de Deus, não no plano meramente da tradição, mas no plano real de Deus, entre estes dois povos, entre o judeu e entre o gentio. E aqui Paulo traz a recordação aos gentios que Deus rejeitou alguns judeus devido à sua incredulidade. Por outro lado, Deus levava muitos pagãos, gentios, à fé salvífica. Veja esta relação, veja a teologia de Paulo a enviar esta carta, esta epístola ao povo, para que eles pudessem compreender a real necessidade de ser um povo eleito do Senhor. E aqui a gente precisa compreender, para aqueles que ainda não conhecem, quando Paulo é chamado, que ele veio pregar ao povo gentil. E o que é esse povo gentil? Rapidamente, de forma muito, um conceito muito prático, o gentil era um nome dado ao povo que não eram de família hebraica. No modo geral, os gentios eram todos aqueles que não aceitavam que Deus tivesse sido revelado aos judeus, permanecendo eles então na idolatria e no paganismo. O povo gentil é esse. E aí houve sempre essa
distinção nestas épocas e na aceitação da relação entre esses dois povos. E Paulo chama a nossa atenção para observar esses dois lados do caráter de Deus, ou observar esses dois lados, para com o povo gentil e para com o povo judeu. Nesse propósito do caráter de Deus em lançar bondade e lançar severidade ao mesmo tempo, que os gentios deviam considerar os dois atributos de Deus, nesse aspecto, e que esta ação deve caminhar juntas, não separadas. A bondade de Deus e a severidade de Deus caminham lado a lado, não caminham distintas. E o lado a lado, dentro do propósito da graça, esse processo da graça, e que se conheça de forma plena e verdadeira o plano de Deus, tanto para judeus como para os gentios. Porque o propósito do nosso Senhor Jesus Cristo é alcançar vidas, salvar vidas, vidas que estão entregues à escuridão, vidas que estão entregues à religiosidade, e Ele chama para o propósito de uma adoração verdadeira, uma salvação plena. E o propósito dessa ação de Deus é que passe no entendimento da graça naquilo que Cristo Jesus veio oferecer. O autor deste livro, o James Packer, nos chama a atenção para um aspecto da religiosidade individualista, que algumas pessoas seguem, em vez de buscar aprender sobre Deus na sua sagrada escritura. Ele vem aqui nos instruir a deixar de alimentar o nosso ego, orgulho, das celeumas do dia a dia, das falácias, do disse-me-disse, que por muitas vezes é tido por suas próprias convicções, e não meramente o que a Bíblia nos norteia. Então, dentro desse entendimento que o autor quer nos chamar a atenção, quer nos instruir, ele vem mostrar que não devemos encher o nosso ego por às vezes acharmos que já estamos salvos e que nós não necessitamos levar o Evangelho para outras vidas. Ele chama aqui, entendemos um pouco aqui, que ele chama de religiosidade individualista, aonde ele olhava para o povo judeu e que o povo judeu não queria aceitação de um outro, que se chegasse a salvação de um outro povo, de outros povos, e mais ainda, de uma cultura muito enraizada, de uma cultura grega, um povo pagão, e jamais o povo judeu queria receber esse povo, ou jamais imaginar que estes seriam salvos pela graça do nosso Deus. Meus irmãos, quando eu olho, você pode voltar aí para um verso de número 14, e você veja aí no verso número 14 do mesmo capítulo 11 de Romanos, Paulo, ele traz um estímulo, ele incita, como traz a mesma palavra, ele diz, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns dele. Contextualizando, Paulo, ele quer dizer o seguinte, ele busca aqui estimular a igualdade entre esses dois povos, entre judeus e gentios, e que não há distinção quando Deus, ele lança bondade e severidade. Se nós olharmos para o que Deus fez aqui, Paulo relatando aqui, que Deus, ele lança juízo para com o povo judeu, porque eles viviam em incredulidade. E aí eles olham, como diz aqui no finalzinho do verso número 11, para pô-lo em ciúme. Deus lança salvação para um povo onde o judeu não aceitava. A obra de Cristo alcança maravilhas, alcança dimensões aonde nós não podemos compreender.
O amor de Cristo faz com que Paulo mostre a estes povos, e ele estimula a igualdade entre eles. É necessário conhecer a real expressão de Deus, meus irmãos, quanto à sua bondade. Em determinado tempo da história, final do século XIX, para meados do século XX, o povo viveu o que nós chamamos aí de, surgiu a neo-ortodoxia, para tentar combater algumas teologias liberais de sua época, onde vertentes teológicas ou filosóficas apresentavam uma crença somente do Deus bom, é o Deus de bondade, que aí vinha do liberalismo. Nisso acarretou que não era possível acreditar num Deus que podia permitir sofrimento e destruição. E aonde está a justiça de Deus? E nós olhamos para essa realidade que existiu, e que isso ainda perdura por muitas e muitas pessoas até nos nossos dias, aonde eu devo crer e devo acreditar somente no Deus bonzinho. E quando chega a justiça de Deus, em detrimento das minhas irresponsabilidades, dos meus pecados, dos meus deslizes, isso eu não posso mais confiar nesse Deus, porque Ele lançou juízo e justiça para comigo. Precisamos compreender como é a bondade do Senhor, não na nossa ótica, não na nossa perspectiva, para nós não ficarmos nas filosofias de homens daquilo que muitos pensam. E é necessário aprendermos a relacionar a bondade de Deus com a sua severidade, de acordo com as Escrituras. E o propósito do autor James Packer é demonstrar a essência do ensinamento bíblico sobre este assunto, para que não haja nesse entendimento apenas um entendimento de homens e filosofias que fica entre a bondade e a severidade de Deus. E o primeiro ponto que nós iremos refletir aqui neste estudo deste capítulo 16 do livro do Conhecimento de Deus é sobre a bondade de Deus. A bondade, tanto em Deus como no ser humano, significa o que é admirável, atraente e digno de louvor. Porém, somente Deus distingue-se do ser humano por suas qualidades morais, tais como perfeição, misericórdia, graciosidade e como um Deus amoroso. Talvez algumas qualidades dessa aqui você possa achar no ser humano, mas como eu disse que as qualidades de Deus distinguem-se dos homens. E nesse propósito, perdão, meus irmãos, quando o autor ele nos chama a buscar na palavra de Deus, os ensinos segundo a sua palavra nos norteia quanto à bondade, a Bíblia atesta constantemente a perfeição moral de Deus, conforme declarações em suas palavras, e não somente nisso, não é somente naquilo que Ele demonstra ser, mas naquilo como Ele demonstra pela experiência do seu povo. Veja comigo, Ele traz ao nosso entendimento como a ação soberana que o Salvador revela de si mesmo. Eu sou o que sou, trazendo como a sua aliança. Moisés, trazendo aqui como a experiência do povo, tido em Moisés, declara o seguinte: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente. E aí vamos lá no finalzinho ver essa parte aí da paciência, cheios de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado. Veja que está implícito aí muita bondade,
Porém, no finalzinho vai entrar a segunda parte que nós iremos refletir, quanto à severidade de Deus. Mas vemos aqui um Deus compassivo e misericordioso, um Deus paciente, um Deus cheio de amor e de fidelidade. Moisés olha para essa condição e faz essa declaração, traz uma renovação de aliança. Quando ele mostra essa passagem lá no Êxodo, capítulo 34, versículos 5 a 7, após o seu povo, ele traz essa renovação de aliança, logo após o seu povo ter praticado pecados de idolatria. Moisés então conduz o seu povo a renovar seu compromisso de aliança com Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para outras experiências, que não ficou somente em Moisés, nós vemos também em Davi. Davi declarou: este é o Deus cujo caminho é perfeito. Nós vemos no Salmo de número 18, versículo 30, na parte A, que este é o Deus cujo caminho é perfeito. Veja a declaração de Davi, onde ele olha para as circunstâncias de bondade do nosso Deus, e ele olha para essa bondade não como algo que Deus lança para somente com a sua vida, daquilo que ele necessitava, mas ele olha para algo, uma característica muito maior do que aquilo que Deus faz para com a vida dele. Ele olha para a perfeição do Deus eterno. E o que ele quis dizer é que o povo de Deus descobre pela experiência, como aconteceu com ele mesmo, Davi, que a bondade de Deus nunca é menor do que ele afirmou ser. À medida de como ele diz que ele vai lançar para com o seu povo, assim ele cumpre. Deus nunca entrega as coisas para o seu povo pela metade. Ele pode renovar alianças como ele sempre fez no curso da história, até chegar na aliança messiânica. Mas Deus nunca deixou de cumprir uma aliança, lançando para com o seu povo somente a metade. Deus é perfeito, e assim Ele lança a sua aliança, a sua bondade de forma plena, eficaz. Meus irmãos, seguindo aqui, nós vemos que Deus separou de forma muito especial, ou especialmente de todas as outras, além de todas as outras qualidades, quando ele proclama toda a sua bondade a Moisés. Voltando ainda para o contexto lá do Êxodo 34, ele declarou-se misericordioso, cheio de amor e de fidelidade. Aqui mostra que a qualidade refere-se à generosidade, e que nos mostra dar aos outros sem nenhum interesse mercenário. Deus lança a bondade sem requerer nada de nós. Deus lança a bondade sem que eu e você possa agradá-lo com alguma coisa que nós venhamos a fazer. Ele lança a bondade, meus irmãos, porque Ele é um Deus perfeito, é um Deus de amor. Deus nos conhecia antes que nós viéssemos a entrar no ventre de nossas mães, e Ele saberia exatamente cada elemento que eu e você viria a fazer até chegar-se a sermos recebidos pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Deus, de sermos levados a uma eleição incondicional. Deus é abundante em benevolência. É uma das frases que o autor traz em seu livro. Aqui o autor nos leva a olhar no sentido da graça de Deus. Bondade imerecida, como ele traz também no livro. Sendo ela pela graça comum, onde todos se beneficiam, e também pela graça especial,
esta designada somente para os eleitos do Senhor. Deus lança a bondade como uma graça comum para com todos, toda criatura. Porém, há uma graça especial que Deus traz essa bondade. É a graça que nós recebemos. É a graça que nós fomos tidos como os eleitos do Senhor. Fomos resgatados por um preço onde o Cristo Jesus, nosso Senhor, pagou por um preço muito alto. A generosidade de Deus em conceder as bênçãos comuns é louvada no Salmo 141. Você talvez possa acompanhar no livro, ou talvez na sua Bíblia, no Salmo 145, O Senhor é bom para todos. Veja aí nessa primeira parte do versículo, que o salmista reconhece que o Deus da salvação, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, Ele é bom para com todos. Ele não era bom somente para o salmista, mas o salmista olha de forma ampla, aonde Deus lança bondade para todos. Continua ainda dizendo que a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Essa compaixão que vem somente do nosso Deus. Essa compaixão aonde o próprio Criador lança para com as suas criaturas, mesmo sabendo que elas estão vivendo, talvez não conforme a sua vontade. Meus irmãos, quando olhamos para esta perspectiva da bondade de Deus, precisamos entender e olhar que uma obra graciosa veio da parte de Deus. A excelente obra de bondade de Deus que fez para com a humanidade foi revelar seu Filho ao mundo, e isso em amor. Quando João escreve, ou João relata no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja um ato de bondade de Deus, lançando numa obra excelente para com toda a humanidade. E às vezes eu fico a me perguntar, quando pessoas que recebem algo da parte de Deus, eles se alegram, ficam felizes, jubilosos por aquilo que recebeu, mas quando recebem a disciplina do Senhor, parece que apaga tudo aquilo que Deus fez em sua vida. É não reconhecer a bondade de Deus, é reconhecer somente a sua necessidade de alimentar o seu ego, o seu interior, alimentar aquilo que você mais deseja às vezes. Mas olhe para a obra excelente de Deus em Cristo Jesus. Quando revela, traz o seu Filho para encarnar-se no nosso meio. Meus irmãos, a bondade do nosso Senhor Deus, ela é abundante. Tenha sempre isso em mente, independente das circunstâncias como ela possa trazer, a bondade de Deus, ela virá sempre com a severidade também. E é aí onde nós entraremos agora na segunda parte daquilo que Paulo fala aqui, e na perspectiva daquilo que o autor quer nos instruir. A severidade de Deus quer dizer então sobre... O que isso quer dizer então? A palavra que Paulo usa aqui, no capítulo 11, verso 22, literalmente significa cortar fora. É lançar fora. Com Deus não se brinca. Talvez o povo pudesse menosprezar
aquilo que Deus tanto revelou-se para as suas vidas. E aí a incredulidade talvez já não era mais, falando do povo judeu, como os ramos naturais, talvez para o povo judeu já estava livre, estava vivendo uma total incredulidade, uma idolatria, que talvez isso jamais pudesse alcançar ao seu entendimento, que um dia Deus pudesse cortá-lo, tirá-lo de cena, e que jamais Deus poderia lançar um povo gentil, trazendo a salvação. Aqui, meus irmãos, se Deus colocou Israel de lado, por causa da sua incredulidade, poderia fazer a mesma coisa aqui com os gentios. Por isso que Paulo os alerta, chama a atenção, que se Deus não poupou os ramos naturais que são os judeus, também não te poupará, tampouco ele não iria deixar de poupar o povo gentio. Agora achar-se que entraram agora no meio, como ele diz aqui, foram enxertados, como Paulo também diz aqui, uma palavra que Paulo utiliza no verso 17, ele diz que foram enxertados no meio deles, e tornassem participantes da raiz e da seiva da oliveira. Ele diz que agora ele entrou no cerne, entrou no meio, ele faz parte agora daquilo que é central. Vale lembrar, meus irmãos, que Moisés, embora mencione que Deus é paciente, cheio de amor e fidelidade, ele não deixa de punir o pecado. Lembra daquilo que nós falei há pouco, lá do Êxodo 34, e no finalzinho do verso 7, ele diz que não deixa de punir o culpado. Por achar-se às vezes que já somos eleitos do Senhor, devemos viver conforme nós bem queremos. Mas assim como Deus corta, como diz aqui, ele corta fora, lança fora os judeus, que são os ramos naturais, como Paulo chama, ele também pode lançar fora a oliveira brava. Ele diz também aí no verso 17. A oliveira brava são os gentios, os ramos naturais são os judeus. O ato de severidade citado por Paulo foi o de Deus rejeitar a Israel como um todo, cortando da oliveira, de qual ele era o ramo natural, porque não creu no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Israel havia abusado da bondade de Deus. Será que é só Israel mesmo que tem abusado da bondade de Deus? E talvez, às vezes, nós nos deparamos de abusar demais da bondade do Senhor, deixando, às vezes, de olhar para as maravilhas que Ele tem feito. Temos deixado de ler a Sua palavra, de meditar, de ver e entender aquilo que Deus quer para as nossas vidas diariamente, e às vezes só vamos lembrar de Deus quando estamos necessitados. Meus irmãos, o povo havia abusado da bondade de Deus, e aqui, ao desprezar a manifestação concreta de sua bondade em Cristo Jesus, e a reação de Deus foi rápida. Deus não ficou ali pensando o que queria fazer com esse povo, ele rejeita esse povo. Justiça plena de Deus. E olhando para os nossos dias atuais, não só os nossos dias atuais, mas todo o curso da Igreja do Senhor, nós vamos ler diversas porções de livros e reflexões de quanto o povo tem esquecido de Deus. Quantos têm desdenhado da igreja, têm zombado da igreja do Senhor,
tem zombado de uma forma onde tudo isso é um mito, nada disso é real. Eu fico muito triste quando me deparo sempre com pessoas que olham para mim e dizem que viveu por muitos anos na igreja e saiu porque não achava sentido para a vida dele. Recentemente, uma pessoa chegou para mim e disse: Fabiano, eu talvez esteja cometendo um grande pecado. Eu disse: esse talvez aí, acho que eu já tenho uma certeza. E quando a pessoa disse: olha, eu passei 7 anos vivendo no meio evangélico, e para mim foi uma perda de tempo. Para mim nada daquilo fazia sentido. E eu olhava para esta pessoa e dizia: você nunca observou para a bondade de Deus? Aí ela baixou a cabeça e disse somente: talvez Deus agiu de bondade em algumas vezes para comigo. Mas por que eu tive tantos sofrimentos? Porque ao longo de 7 anos no meio da igreja, parecia que quanto mais eu chegava próximo de Deus, vinha mais dificuldade para a minha vida. Eu disse: é porque você está no caminho certo. Quanto mais aproximamos de Deus, virá tentações. O inimigo estará trabalhando a todo momento para que você saia, todos nós saiamos do caminho que Deus tem nos guiado, que o Espírito Santo tem nos direcionado para um propósito final. E às vezes a igreja abusa da vontade de Deus. Igreja, pessoas sendo levado a qualquer vento de doutrina. Nós vemos aí somente a nossa nação, mas diversas nações vivendo um cristianismo onde não está relacionado nas Sagradas Escrituras. Vemos aí no curso aí de 202 séculos aí, muitos movimentos que não pregam a Cristo, pregam somente a sua própria religiosidade. Meus irmãos, outros usam o nome de Deus em vão para receber benefícios, e essas condições e muito mais, principalmente quando a nação é idólatra, Deus age com muito rigor para com os idólatras. Tanto seja ele judeu ou gentio, ele diz que este também será cortado. Portanto, meus irmãos, Paulo alerta aqui aos gentios, para que eles não cometessem o mesmo pecado, o mesmo ato feito pelos judeus, pois Deus também o rejeitaria de igual modo, se assim cometesse o mesmo erro que os judeus cometeram. Por mais que Deus manifeste toda a sua bondade divina, devemos sempre observar que se o crente desprezar toda esta graça imerecida, ele agirá com severidade. Deus chama para o arrependimento, meus irmãos. Deus nos chama para olhar para a nossa realidade e não inflar o nosso ego de muita soberba. Deus rejeita a nação de Israel, Deus rejeita o seu povo por incredulidade e aceita os gentios, enxerta, lança para dentro aqueles que se chegaram a reconhecer que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Falávamos recentemente sobre arrependimento, o quanto é necessário arrepender-se da nossa natureza decaída e voltar-se para o Salvador. É necessária uma transformação genuína. Paulo fala aos cristãos romanos que a bondade de Deus lhes pertence sob certas condições, desde que permaneça na bondade
de Deus. Veja que tem uma condicional. De outra forma, você também será cortado. Ele diz aí no finalzinho: mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, será também tu cortado. Meus irmãos, o autor conclui este capítulo a sermos pacientes. Como eu falei a vocês no início, lá com as palavras de Moisés, uma das características que ele olha para o Senhor, o autor nos chama a sermos pacientes, assim como Deus é. Em Romanos, capítulo 9, verso 22, Paulo fala algo também muito específico. Que diremos, pois, se Deus, requerendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Diz que Deus suportou com muita longanimidade, com muita paciência. Paulo nos fala que durante todo o curso da história, Deus suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. E Deus age com paciência, com amor, com cautela, porque Ele tem todo o plano de cada um de nós em suas mãos. Deus tem um plano e pacientemente Ele trata cada um de seus filhos. Pedro também explica à igreja primitiva que a razão de não ter sido ainda cumprida a promessa da volta de Cristo para julgar é que Deus é paciente com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja que ali o Evangelho ainda estava começando a se espalhar, começando a se alastrar. E Pedro já olha para a igreja ali, a igreja primitiva, mostrando que a palavra de salvação pudesse chegar para muitos e muitos ainda, para poder receber o real perdão de Deus. Que estas vidas pudessem, com paciência, receber o arrependimento, terem um arrependimento. Às vezes, meus irmãos, eu lembrava agora pela manhã, concluindo esse estudo, quando Pedro ele olha para essas pessoas a terem paciência, e nós às vezes estamos tão inquietos, tão impacientes com a nossa realidade, com este mundo perverso, hostil e pecaminoso. E às vezes olhamos para toda essa situação. É Pedro mesmo, estou falando de 2 Pedro. E nós olhamos para essa situação do nosso dia a dia. E às vezes somos tão egoístas de achar que Deus, lança teu filho de volta. Pedir a Deus que Cristo retorne o quanto antes, sem mesmo pensar que ainda muitas vidas, muitas vidas ainda necessitam arrepender-se de seus pecados e assim recebam da graça especial que somente o Senhor nos dá. Meus irmãos, dentro desse propósito, desse estudo, concluímos o seguinte com 3 lições daquilo que o autor nos oferece. A primeira é apreço pela bondade de Deus. Aprenda a não tomar os benefícios naturais, dons e prazeres como certos e agradecer a Deus por todos eles.
A exortação que o autor nos chama aqui para termos apreço a essa bondade de Deus é que não devemos desprezar a Bíblia ou os evangelhos de Cristo, negligenciando esses dois critérios. A Bíblia nos mostra o Salvador que sofreu e morreu para que os pecadores pudessem se reconciliar com o nosso Deus soberano, nosso Deus criador. Devemos ter apreço pela bondade de Deus. A segunda lição que o autor nos mostra é que devemos ter apreço pela paciência de Deus. Aprenda a maravilhar-se com a paciência divina. Peça a Deus que o ajude a imitá-lo em seu relacionamento com os outros. Olhar-se para como o meu próximo necessita, como que o meu próximo necessita. Às vezes estamos tão certos, como traz aqui daquilo que o autor diz, estamos tão certos dos benefícios naturais que às vezes não olhamos para a necessidade dos outros. Em terceiro e última lição que o autor nos mostra é apreço pela disciplina de Deus. Até Jó diz que a disciplina do Senhor é a melhor de todas, não a disciplina dos seus amigos, dos homens, das leis humanas, mas a disciplina do Senhor. Apreço pela disciplina de Deus. Ele é quem o sustenta e também a tudo o que o cerca. Todas as coisas vêm dele e nós temos provado a bondade divina todos os dias de nossas vidas. Pois bem, meus irmãos, este é o propósito do autor com esta lição, deste estudo, deste capítulo, mostrar quanto esta bondade e severidade, quanto nós devemos olhar e que a rejeição de Israel não foi o fim. Aqui entra diversos assuntos, que aí não nos cabe neste momento falar, mas é um assunto muito longo, leva ainda muitas informações quanto a aquilo que Deus ele pode salvar ou não, ou aqueles que Deus pode salvar ou não. Mas aqui não é o caso da gente tratar nesse momento, pode ser em outra ocasião, uma doutrina, mas que Deus, com sua infinita graça, possamos reconhecer com o propósito daquilo que o autor vem nos falar sobre bondade e severidade, mostrando que, assim como Paulo envia a estes servos, aos cristãos de Roma, que não devem exercer soberba por acharem que receberam tamanha graça, mas que possam olhar também com um olhar de piedade, assim como Deus lança a misericórdia para com aqueles que Ele trata. Ele lança fora, não somente aqueles que continuam na incredulidade, na idolatria, mas aqueles que também que usam da bondade de Deus e abusam. E assim, que não haja soberba entre o povo do Senhor, haja somente alegria e destreza, segundo a palavra de Deus tende a nos instruir constantemente. Que Deus nos abençoe e que Deus, por sua infinita graça, nos revista sempre de conhecimento da Sagrada Escritura. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade, um tema muito difícil e específico, mas que eu louvo ao Senhor pela oportunidade que o pastor nos deu